Por que Deus permite o sofrimento? Essa é uma pergunta que não nasce na teoria, ela nasce na dor. Ela nasce quando a vida muda sem avisar, quando algo novo nos é tirado, quando o chão parece desabar. E é nesse momento, quando o chão parece desabar debaixo dos nossos pés, que surge essa pergunta: por que Deus permite o sofrimento? Talvez você nunca tenha tido coragem de dizer isso em voz alta. Talvez você tenha aprendido que crente não questiona, cristão não questiona. Mas deixe-me dizer algo com muita clareza logo no início. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Então essa pergunta você pode fazer sim. A Bíblia, ela não foge dessa pergunta. Ela não começa escondendo o sofrimento. Ela começa explicando que no mundo nós teríamos aflições. E o próprio Jesus disse isso nas suas últimas orientações aos seus discípulos. Mas olha só, Deus criou um mundo bom, sem dor, sem morte, sem lágrima. O sofrimento, ele não nasceu em Deus. Ele entrou na história da humanidade quando o pecado rompeu a relação perfeita que havia entre Deus e o ser humano. Quando o homem decidiu viver longe da vontade de Deus, o mundo se quebrou. É nesse momento, quando o homem quebra a relação com Deus, que Deus entra no processo do sofrimento. Mas aqui está algo fundamental. Deus poderia ter abandonado a humanidade naquele momento em que o homem decidiu romper sua relação com Deus. Deus poderia ter se afastado da dor que o pecado trouxe. Deus poderia ter deixado o ser humano colher sozinho as consequências. E a Bíblia fala que nós plantamos o que colhemos, mas Deus, ele intervém. Ele não fez isso. Ele não deixou o ser humano com as suas próprias consequências. E desde Gênesis até o Evangelho, nós vemos um Deus que entra na história. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus próximo, um Deus que te acompanha. E isso fica ainda mais claro em Jesus. Jesus, ele nunca prometeu uma vida sem sofrimento. Essa promessa, ela não está na Bíblia. Ela é uma invenção moderna, em que o homem não sofreria. Em João, no capítulo 16 e no versículo 33, Jesus, ele foi extremamente honesto. Ele disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. Ele não disse talvez, ele disse tereis aflições. Mas Jesus, ele não termina na dor. Ele continua dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso muda tudo. O sofrimento, ele existe, mas ele não governa, ele não pode governar. O sofrimento, ele machuca, mas não decide o final da história. Se você está passando por este momento difícil, comente agora. O sofrimento não define o final da história. O cristianismo, ele não explica o sofrimento com frases prontas. Ele aponta para uma cruz. Na cruz, nós vemos algo profundo. Deus não ficou distante da dor humana. Ele entrou nela. Jesus, ele foi traído por alguém próximo. Jesus, ele foi rejeitado por aqueles que deviam reconhecê-lo. Ele foi rejeitado por aqueles a quem ele veio para salvar. Jesus, ele foi injustiçado. Jesus foi humilhado. Jesus sofreu fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Se Deus permitiu sofrimento ao próprio Filho,
ao seu único filho. Por que nós achamos que a fé nos tornaria imunes ao sofrimento? Romanos capítulo 8 nos ensina algo precioso. As dores do tempo presente não se comparam com a glória futura. Isso não diminui a sua dor. Isso não diz que você não deve chorar. Isso não ignora o teu sofrimento, o sofrimento humano, mas diz que a dor não é o fim. Talvez você esteja sofrendo hoje e não entende nada. Talvez você diga, mas Senhor, eu creio em Ti, eu acredito em Ti, eu não sei por que eu estou passando por isso. Talvez você tenha orado e não viu mudança. Talvez você tenha perguntado, Deus, onde o Senhor está? Eu creio, eu confio, eu oro e nada acontece. E Deus continua permitindo o sofrimento. E aqui está uma verdade que precisa entrar no seu coração. O silêncio de Deus não é abandono. A demora de Deus não é descuido. Muitas vezes, Deus está fazendo algo em você antes de fazer algo ao seu redor. O sofrimento, ele não significa que Deus perdeu o controle. Deus nunca perde o controle. E também o sofrimento não significa que Ele deixou de amar você. A maior prova do amor de Deus não foi uma vida sem dor. Foi uma cruz cheia de dor. Foi Ele ter entregue o seu único filho por amor a você. E se hoje você não entende o porquê, confie em quem vê o fim desse começo. Confie naquele que está permitindo e que já sabe o fim deste começo. Se essa pergunta já foi sua, se você já questionou Deus em silêncio, então este canal é para você. Eu quero que você, nesse momento, escreva se você já passou por algum momento de sofrimento e você questionou a Deus por que Deus permite este sofrimento. Se você crer que Ele não perdeu o controle da situação, escreva, eu creio. Se você crê que Jesus está acompanhando todo esse teu processo, escreva no comentário, eu creio. E se você acredita ainda que Jesus pode estar te usando através desse processo para tocar na vida de outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Isso fala muito sobre você e talvez Deus queira te usar. Se essa mensagem falou contigo, Deus quer te usar para você levar essa mensagem para outra pessoa que também possa estar perguntando por que Deus permite o sofrimento. Eu quero orar com você. Você que esteve aqui comigo até esse momento, feche os seus olhos e vamos orar. Você que se questiona por que Deus permite o sofrimento. Você que está passando por uma dor, essa dor humana que está sobrecarregando você. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nesse momento eu oro por essa pessoa que está passando por um grande sofrimento e que tem questionado o Senhor e tem dito, muitas vezes não em voz alta, mas internamente no seu coração, por que Deus permite o sofrimento? Por que tanta dor humana? Por que estou passando por isso? Por que tanta aflição, tanta angústia? Por que comigo, Senhor? Se eu creio em Ti, se eu confio em Ti, se eu tenho Te buscado, se eu tenho orado, mas parece que as orações não estão sendo respondidas. Eu quero orar por esta pessoa, Senhor, interceder por ela e declarar sobre a vida dessa pessoa que é um processo, mas que o fim está logo aí e que o Senhor não tem abandonado. Ao contrário, nós cremos
Em Jesus, nós cremos naquele que conhece o começo e o fim deste processo. Só pedimos que essa pessoa, Senhor, tenha força, tenha fé, acredite em Ti, Jesus, e continue seguindo nesse processo até o final. Em nome de Jesus, eu peço e intercedo por essa pessoa que está aqui comigo neste canal. Em nome de Jesus. Amém.